Vamos então para a palavra de hoje. Nós estamos aí no estudo do livro de Romanos e hoje é o 16º episódio e nós entramos, aleluia, no capítulo 5 de Romanos. Irmãos, só para que a gente entenda um pouco, do que já estudamos até aqui, bem rapidamente, fazer uma recapitulação bem rápida. E aí eu te incentivo, se você está nos visitando, quem está nos visitando hoje a primeira vez, casal, ali, como é que é o nome de vocês? Júnior e Sueli. Muito bem, sejam bem-vindos, viu, Júnior e Sueli? Deus abençoe a casa de vocês, tá bom? Tem mais alguém que está nos visitando? São amigos do Paulo, seu casal que são amigos, né? Amigos do Paulo. O Hélio tem tô brincando, esses não são visitantes mais, né? Quem mais estamos visitando? O casal Jefferson e Jordânia. Muito bem, sejam bem-vindos também, viu? Que Deus abençoe a casa de vocês, são amigos do Enio e da Nayara, né? Muito bem, sejam bem-vindos demais. A Valentina também não é visitante mais, né, Valentina? Veio semana passada, hoje é a segunda vez, já não é mais visitante, já está começando a ficar moradora da casa já, né? Muito bem, seja bem-vindo, viu? Linda demais. Quem mais, gente, está nos visitando? Só, né? Bom, então vocês que estão nos visitando, talvez você que perdeu alguma pregação que a gente fez, eu te incentivo a entrar no nosso canal no YouTube, na sua igreja, e rever aí os episódios anteriores desse estudo que temos feito aí já há 16 domingos, hoje 16º domingo. Mas, só para a gente entender um pouco, até para que eu possa pregar o que eu tenho que pregar hoje, eu preciso deixar você muito a par do que nós já vimos até agora em Romanos. Porque quando lemos, por exemplo, uma carta, ela é dividida em capítulos e versículos, e isso foi feito depois. Quando Paulo escreveu, por exemplo, ele fez uma carta corrida. Então a pessoa que leu uma carta de uma vez só. Pode levar, depois a gente olha, pode. Escreveu uma carta corrida. Nós lemos versículos, capítulos, então a gente às vezes perde o fio da meada. Mas a carta de Romanos, ela tem toda uma sequência. Por exemplo, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, Paulo faz uma breve introdução do que é Evangelho. E ele conclui essa primeira parte dizendo o seguinte: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a introdução do livro de Romanos é para dizer o seguinte: o que vamos falar aqui é da justiça revelada no Evangelho. Aí a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele vai demonstrar de forma prática o quanto a humanidade está caída, o quanto a humanidade está problemática e o quanto essa humanidade precisa de restauração. Então, durante todo esse grande texto aí, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre os moralistas, pessoas que se acham muito boas e não são. Ele vai falar, por exemplo, dos religiosos. Ele vai condenar a ação dos religiosos. Ele vai condenar a ação do homem de forma geral. E ele conclui essa parte dizendo assim: todos estão debaixo do pecado. E ele fala uma frase que é muito singular. Ele fala assim: não há justo, nem um sequer. E isso é interessante porque durante todo esse longo capítulo, tudo que nós usamos muitas vezes para nos justificar diante de Deus: não, eu pago as minhas contas em dia, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom empregado, eu não falo mentira, eu não dou cano em ninguém, eu não isso. Ele vai condenando. Por quê? Porque o que ele vai falar é o seguinte: o objetivo principal de Paulo nesses capítulos é mostrar que o homem está doente, mas principalmente de aplicar para esse homem doente o verdadeiro remédio, e não um remédio paliativo. Porque, por exemplo, você pode vir aqui, como em alguns outros lugares, e você receber apenas uma injeção de autoajuda. Alguém falar para você: não, Deus vai curar teu casamento, Deus vai curar tua enfermidade, Deus tem um plano para você. E tudo isso é muito lindo, mas isso é apenas um paliativo para a doença verdadeira. A doença verdadeira do homem é genética. Como assim, pastor Léo? O nosso pai transferiu para nós. Qual pai? O pai Adão. O pai Adão, ele transferiu para todos os que ele gerou. E Romanos nós vamos ver falar sobre isso. Nesse mesmo capítulo 5. Paulo vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo. Ele vai dizer: o primeiro pai, Adão,
ele gerou com problema. E o segundo pai, Cristo, gera alguém novo, regenerado. Então esse é o objetivo de Paulo. E aí ele fala o seguinte, sobre o verdadeiro remédio, ele fala, esse verdadeiro remédio não está na religião, esse verdadeiro remédio não está na filosofia, esse verdadeiro remédio não está nos pensadores, esse verdadeiro remédio não está nos espíritos, esse verdadeiro remédio não está nas orações do pastor, do padre, do apóstolo, do bispo, de não sei quem. Enfim, ele fala o seguinte, aonde está o verdadeiro remédio? Ele fala, nós precisamos do sangue do justo que justifica o injusto. É a frase dele, o justo que justifica o injusto. E aí, no final do capítulo 3 e no capítulo 4, todo que nós já estudamos, ele apresenta Abraão como modelo de alguém que foi justificado pela fé. Ele fala assim, bom, eu vou te dar um modelo de alguém que foi justificado pela fé, Abraão. Pastor, mas Abraão, ele entregou o filho dele. No momento em que ele entrega o filho dele, ele já estava justificado. Então, como que Abraão foi justificado? A Bíblia diz, Abraão creu em Deus. A única tarefa de Abraão foi crer em Deus. A obra de justificação toda foi feita pelo próprio Deus. E é singular, se você ler o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver exatamente isso. Deus chama Abraão e fala com Abraão assim, Abraão, vou fazer uma aliança com você. Aí Abraão falou, que coisa boa, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim, conta as estrelas do céu. Abraão olhou, lá, ele falou, me dá uma tarefa mais fácil. Aí Deus falou, você não consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Ele falou, não. Ele falou, então eu não posso fazer uma aliança com você. Então sabe o que eu vou fazer, Abraão? Você fica dormindo, que eu vou fazer uma aliança com quem eu realmente posso fazer. E a Bíblia diz que apareceram uma tocha e um fogareiro, ou seja, duas figuras claras de Jesus e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade faz uma aliança que nos abençoa. Então a justificação, ela é alcançada por mim e por você apenas pela fé. E é isso que Paulo fala no capítulo 4. E ele finaliza o capítulo 4 com um texto maravilhoso, que é Romanos 4, 25. Olha o que está escrito em Romanos 4, 25. Se você quiser, pode até abrir a sua Bíblia em Romanos 4. Principalmente o pessoal que está aqui, que não dá para ver ali, né? Quem está nesse canto aqui consegue ver pelo menos aqui. Vocês não conseguem ver não, né? Está muito pequena a letrinha, né? Dá? Ah, mas acho que eu vou aumentar essa letra a próxima vez, né? Tem tanto espaço em branco ali, né? Que aí acho que dá para todo mundo ver. Apesar de que se eu mesmo, se eu estiver ali naquela ponta direita ali, eu não vou conseguir ver por causa da miopia. Bom, mas olha lá o que está escrito em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 é o último versículo do capítulo 4. Ou seja, Paulo faz uma conclusão de tudo que ele vem falando. Qual é a conclusão de que ele faz? O qual, falando de Jesus Cristo, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Preste atenção. Olha o que Paulo está falando. Paulo conclui o assunto dizendo o seguinte: ele morreu para me perdoar e ressuscitou para me justificar. Ele morreu para me perdoar e ele ressuscitou para me justificar. E aí no versículo 5, aliás, no capítulo 5, ele vai começar a falar sobre isso, sobre as consequências dessa justificação. Porque quando falamos de justificação, isso aí é o que muitos críticos chamam de dogma da igreja, como se fosse algo ruim. Não, é maravilhoso você pensar que você era culpado, e que através da morte de um inocente toda a sua culpa foi retirada. Isso é muito grande. Eu quero citar dois teólogos que falaram sobre esse texto. Eu quero citar primeiro um escritor, um teólogo inglês do século XIX. Eu vou pronunciar o nome dele aqui. Se a pronúncia estiver errada, ele me perdoe. Apesar de que ele já morreu, mas de qualquer forma ele me perdoa a si mesmo. O nome dele era Henry Moule. Ele diz o seguinte: nós pecamos, falando sobre esse texto de Romanos, nós pecamos
e consequentemente ele sofre. Nós fomos justificados, portanto ele ressuscitou. E uma outra citação de um outro teólogo, mas esse do século XX, e o nome dele é mais fácil, John Murray, ele fala o seguinte, ainda sobre esse texto: ele foi entregue a fim de expiar os nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que fôssemos justificados. Pastor Léo, esse papo de pecado, isso aí está meio fora de moda. Nem sei se tem pecado mesmo. Tá bom, irmãos, então tira a palavra pecado e põe erro. Quem nunca errou? Então, se você errou, e sabe qual é o grande problema hoje? Porque que a maioria das pessoas, aliás, a maioria das pessoas que tem depressão, sabe por que elas estão deprimidas? Porque elas não conseguem conviver com os próprios erros. Meu Deus. E a proposta do Evangelho é exatamente o seguinte: olha, eu entendo os seus erros, eu sei que eles existiram, existem e existirão, mas mesmo assim eu te amo, eu te perdoo e eu te dou a oportunidade de um novo começo. Essa é a ideia do Evangelho, simples e objetivo. Bom, vamos falar um pouco agora, a partir do capítulo 5, que é o que vamos estudar, e o tema dessa ministração de hoje é as consequências da justificação. Na prática, o que essa justificação trouxe para mim? E nós vamos hoje estudar apenas o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo 5. Se você está com ele aberto aí, vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmados, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, Paulo começa essa nova reflexão, já que ele concluiu a reflexão anterior, ele começa essa reflexão dizendo o seguinte: justificados, pois. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é uma sequência de tudo que ele acabou de falar nos capítulos anteriores. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: ó, à luz de tudo que já vimos, ou seja, partindo do pressuposto do que já aprendemos anteriormente, eis as consequências da justificação. E ele começa a apresentar essas consequências. Ele começa a falar o seguinte: olha, na prática, o que a justificação significa? E ele vai falar várias consequências. Eu vou me ater hoje a apenas 3, mas durante os próximos domingos nós vamos estudar as outras. A primeira consequência da justificação é a paz com Deus. Voltando ali ao versículo 1, eu destaquei não, pera aí, amigo, deixa aqui. Deixa eu ver se vai dar. É isso. Eu destaquei ali, ó, tá em vermelho, o início do versículo 1, fala assim: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira consequência da justificação é a paz com Deus. Eu queria que você notasse um detalhe: não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Por quê? Existe uma diferença aí. A paz de Deus, por exemplo, ela é coração tranquilo, muitas vezes, um coração satisfeito, né? A paz de Deus é, quando a gente costuma dizer, fulano é muito manso, né? Ele é pacífico. Então a paz de Deus, muitas vezes, é uma paz subjetiva. Como assim, pastor Léo? Se eu estou alegre, eu estou em paz. Se eu estou preocupado ou estou triste, eu não estou em paz. É emocional. É uma paz que está ligada à nossa alma. Isso é paz de Deus. Você pode vivê-la ou não vivê-la. Ela está à sua disposição. Mas se você vai viver ela ou não, é uma alternativa sua. Mas o que Paulo está dizendo... Vou deixar essa água aqui, que agora minha água ficou longe. O que Paulo está dizendo, irmãos,
é a paz com Deus. O que significa essa paz? Essa paz significa que as hostilidades, a guerra que existia entre nós e Deus, essa guerra acabou. Aleluia. Essa guerra acabou. A paz com Deus, irmãos, ela fala de uma paz com relação a Deus. E essa paz que Paulo está falando é uma paz objetiva. O que Paulo está dizendo é o seguinte: independente de você estar triste, independente de você estar alegre, independente de você estar com dinheiro na conta, independente se o seu casamento está bom, está ruim, independente se você está na igreja, não está na igreja, se você foi justificado pela fé, você está em paz com Deus. Meu Deus. Bom, para explicar isso melhor, o que você tem que ter em mente é o seguinte: antes da salvação em Jesus Cristo havia uma guerra. E não era uma guerra entre o bem e o mal. Não é uma guerra entre o diabo e Deus. É uma guerra entre nós e Deus. Nós, pastor Léo? Quando nós desobedecemos, quando Adão, nosso pai, que tem gente que fala assim: não, pastor, nós somos todos filhos de Deus. Isso não é verdade. Vou repetir. Somos todos filhos de Deus? Não, somos criados por Deus. Deus é a nossa origem, mas quem nos gerou foi Adão. Basta você ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. No capítulo 4 de Gênesis fala que Adão gerou outros iguais a ele. Então, o nosso gerador é Adão. Nosso criador é Deus. João capítulo 1, versículo 12, Jesus falando, ele fala assim: mas todos, João falando sobre Jesus, fala assim: mas todos quanto recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se nós temos o poder de ser feito filho, é porque nós não somos filhos. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre o espírito de adoção. Ou seja, Deus nos adotou como seu filho, porque o nosso pai era Adão. Bom, o assunto não é esse. O que eu quero destacar para você é o seguinte: quando Adão desobedeceu lá no Éden, primeiro pecado, aconteceu duas coisas. Duas coisas aconteceram. A primeira delas é o seguinte: e toda vez, tem que ter em mente, toda vez que você desobedece a Deus, tem duas raízes nessa desobediência. Toda vez que você peca, toda vez que você age, toda vez que você erra, ou o nome que você queira dar, acontece duas coisas. A primeira é o seguinte: nós reivindicamos sobre nós mesmos o nosso mundo. Quando nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nós reivindicamos para nós mesmos o nosso mundo. O problema é o seguinte: que a mesma ação que nós temos de declarar que somos soberanos sobre nós mesmos, que nós decidimos o que fazemos, eu sou dono do meu próprio nariz, essa mesma declaração Deus faz. Então preste atenção: quando você desobedece, você declara que você é soberano. Só que Deus também declara que Ele é soberano sobre você. Ele é dono de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas. Irmãos, a pergunta é: quando dois poderes, quando duas pessoas se declaram donos de alguma coisa, o que acontece? Guerra. Quando duas pessoas se declaram donas de uma coisa, o que acontece? Guerra. E foi exatamente isso que aconteceu quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele reivindicou o domínio da terra. Só que Deus também reivindicou o domínio. E é o que aconteceu? Quando duas pessoas reivindicam alguma coisa, começa uma guerra. O segundo é o seguinte: a nossa desobediência significa que Deus passa a ter um problema conosco. Por quê? Porque nós infringimos a lei. Toda vez que você erra, você está infringindo a lei. E como Paulo diz, quando infringimos a lei, a ira de Deus é contra nós. Eu só quero destacar o seguinte: quando falamos de ira de Deus, não é a nossa ira. A ira de Deus não é vingança. O que é a ira de Deus então, pastor Léo? A ira de Deus é uma sentença. A ira de Deus é uma sentença.
E ela não pode ser descartada como se não fosse nada. Alguém precisa pagar a dívida para que a ira seja aplacada. Então, preste atenção, quando desobedecemos, seja quando nós erramos, ou seja por causa do erro daquele que nos gerou, Adão, preste atenção, quando nós erramos, seja por erro nosso, ou causado pelo erro daquele que nos gerou, nós produzimos duas coisas: guerra contra Deus e estamos sujeitos à ira de Deus. O que nós precisamos entender é que dar as costas a isso, como a maioria da humanidade faz, de forma unilateral, vive como se isso não fosse verdade, vive como se isso fosse uma grande bobagem inventada pelos religiosos, viver como se isso fosse algo superficial ou inútil, não faz com que isso desapareça. Eu vou comprovar o que eu acabei de falar para vocês agora, usando a Bíblia. Romanos, capítulo 5, esse mesmo capítulo que estamos estudando, vamos dar um passinho à frente, vamos para o versículo 9 e versículo 10. Olha o que Paulo fala. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Lembra que eu falei que a justificação acontece o seguinte: o sangue do justo derramado pelo injusto. Então o que ele está falando, ó, muito mais agora pelo seu sangue, seremos salvos do quê? Da ira. Seremos salvos da vingança de Deus? Não, seremos salvos da sentença. Imagina um juiz que dá uma sentença. Então o que ele está dizendo é o seguinte: essa sentença vai ser excluída. Aí ele continua dizendo, vamos lá. Porque se nós, olha que louco isso, se nós, quando inimigos. Irmãos, eu queria que você notasse uma coisa. A Bíblia nos chama de inimigo de Deus. Pastor, eu achei que era o diabo. Não, o diabo é o nosso inimigo. Não é inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus somos nós. O maior exemplo dessa inimizade é a crucificação. Então quando você vê, por exemplo, um romano, quem viu o filme Paixão de Cristo, né, se escandaliza e fica bravo, porque vê os romanos, né, chicoteando Jesus, cuspindo nele, zombando, né, flagelando, torturando. Fala assim, isso é um absurdo. Mas aquilo ali é uma figura minha e sua. Sabe por quê? A Bíblia diz: ele foi moído, não pelos romanos. A Bíblia não fala, ele foi moído pelos romanos. A Bíblia fala, ele foi moído pelas nossas transgressões. Meu Deus! Então olha lá o que Paulo fala. Quando inimigos de Deus, o que aconteceu? Fomos reconciliados com Deus mediante o que? A morte do seu filho. É o que eu acabei de falar. Aí ele fala assim, muito mais estando já reconciliados. Porque a partir do momento que você pela fé assume que você era inimigo dele e que pela morte de Cristo você se tornou amigo, a partir daquele momento você está reconciliado. Uma outra figura interessantíssima dessa guerra é as muralhas de Jericó. Já ouvimos várias pregações, as muralhas cairão. Não, as muralhas já caíram. E é tão singular esse texto, porque ele narra a história de Israel. Tinha uma muralha intransponível. A Bíblia diz que humanamente aquela muralha, ela não seria destruída. E é o pecado. O pecado humanamente ele não pode ser destruído. Somente alguém mais poderoso do que o pecado pode destruí-lo. E é interessante que a Bíblia fala que eles deram 7 voltas ao redor das muralhas. E depois dessas 7 voltas houve um brado fora da cidade e as muralhas caíram. Irmãos, é a crucificação. Jesus, ele deu o brado fora da cidade, está consumado. E naquele momento, a parede da inimizade que nos separava de Deus caiu. Aleluia. Um outro exemplo bíblico sobre isso, e aí eu vou dar uma dica: o Novo Testamento explica o Antigo. Então toda vez que você tiver uma dúvida sobre uma passagem muito estranha no Antigo Testamento,
procure explicação no novo, não procure no velho. Pastor, por que tanta gente morria, era sacrificada, até crianças? Esquece lá o velho, procure explicação no novo. Por que Deus quer matar Moisés? Deus chama Moisés e quer matar Moisés. Só quem já estudou Êxodo 4 vai saber o que é. Bom, enfim. Uma outra boa figura sobre essa questão da inimizade é a morte do gigante Golias. Já ouviram a morte do gigante Golias? Nós temos ali 3 personagens. Quais são os personagens? Davi, Golias e quem mais? Saul. Agora, vamos elencar cada um desses personagens. Davi é obviamente uma clara referência a quem? Jesus. Aquele que ninguém dava valor, porque, irmãos, um judeu que morre crucificado, nenhuma filosofia consegue explicar isso. Na verdade, o que mais afrontava os gregos era o seguinte: não, o herói da nossa salvação morreu crucificado. Eles falavam, então esse cara não é herói. É o que afrontava a filosofia grega. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém insignificante. Davi, aos olhos de todo aquele exército, era alguém insignificante. Então nós temos Davi, uma clara referência a Jesus. Nós temos Golias, uma clara referência ao pecado. Pecado que Saul não conseguia vencer. Saul ficou 40 dias para vencer, não conseguiu. Pastor, e quem é Saul? Somos nós. Nós somos o Saul. Nós deveríamos vencer, mas por incapacidade não vencemos. Outro é escolhido para vencer no nosso lugar. Bom, John Stott, sobre esse texto, ele fala o seguinte: esta paz nos é concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz com Deus nos é dada por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi entregue à morte e foi ressuscitado da morte a fim de torná-la possível. Quem? A paz. Então a paz só é possível pela morte e a ressurreição de Cristo. Ele continua dizendo, falando o seguinte: esta é a essência da paz, que segundo anunciaram os profetas. Então, olha de novo, o Novo Testamento explicando o Antigo. Vocês já viram os profetas falando em haverá paz em Israel? Israel nunca viveu em paz, está sempre em guerra. Aí a gente fala, então Deus falhou? Não, porque Deus não estava falando dessa paz subjetiva. Deus estava falando dessa paz objetiva, que não depende de você estar em guerra com uma outra nação. Você está em paz comigo. Meu Deus! Então, John Stott falando, segundo anunciaram os profetas, seriam a bênção da suprema era messiânica, o shalom do reino de Deus, inaugurado por Cristo, que é chamado de o príncipe da paz. Oh, glória! Porque ele veio nos levar para um lugar. Enfim, irmãos, a primeira consequência da justificação é a paz com Deus. A paz com Deus, preste atenção, não é algo que nós conquistamos, mas é algo que foi conquistado por nós, e a qual nós fomos conquistados por ela. O que nós queremos dizer com isso? Cristo conquistou essa paz por mim, e essa paz foi a causa da minha conquista. Eu fui conquistado por essa paz. Essa é a essência da paz com Deus. Diante disso, irmãos, esse texto aqui ele faz muito mais sentido. Olha só que texto lindo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Bom, resumindo a paz, para passarmos para a segunda consequência, na cruz, lembram que uma das consequências, um dos inícios que deu origem a essa guerra foi o quê? Eu declarei dono do meu mundo, dono do meu nariz, mas Deus também se declarou dono de mim. Não é isso? Amém ou não? Amém. Estão firmes aí? Então, quando duas pessoas se declaram dono de alguma coisa, começa uma guerra. Não é verdade? Então, o que é a paz com Deus?
Na cruz, o nosso reino foi derrotado. Meu Deus! Na cruz, o nosso reino foi derrotado. Na cruz, nós abrimos mão do domínio que temos do nosso mundo. E aceitamos a nossa derrota. Na cruz, nós admitimos a nossa bancarrota, admitimos a nossa falência. E por incrível que pareça, essa é a nossa vitória. Que é isso? A nossa vitória consiste em admitir que nós somos derrotados por Cristo. E que o domínio de novo passa para as mãos dele. Isso é paz com Deus. Essa é a primeira consequência da justificação. Segunda consequência da justificação: o acesso pela fé a esta graça. A primeira consequência é o seguinte: temos paz com Deus. Ou seja, agora nós podemos nos relacionar com Ele. Por quê? Porque não há mais guerra. Nós levantamos a bandeirinha branca, admitimos a nossa derrota, e isso foi vitória para nós. A partir disso, Ele nos dá então acesso à graça pela fé. Vamos voltar para o capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e versículo 2. Olha lá, o início do versículo 2, está grifado ali de vermelho. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Irmãos, o termo aqui usado para acesso no grego é uma palavra linda. Dá até para você colocar no nome do seu filho. Quem quer ter filho aí pode colocar esse nome, é bonito. Prosagog. Prosagog, que é o termo usado para acesso, ele tem o sentido de aproximar alguém, ou, presta atenção, apresentar alguém. Esse termo, acesso, ele tem também o sentido de apresentar, ou seja, pela fé nós seremos apresentados à graça. Só que, preste atenção que isso é importante, esse termo prosagog, ou prosagoge, ele tem um tom de formalidade, é um termo formal. Humanamente falando, ocidentalmente falando, e século 21 falando, quando você precisa de alguém te apresentar numa grande empresa, ou quando você é apresentado, eles falam que você tem QI, ou seja, quem indica. O prosagoge, ou prosagog, é alguém que te indica, alguém que te coloca em ou na presença de alguém muito importante. Fechado. Isso. Fechado. Também pode ser isso aí. É como se fosse, eu não sei se vocês já viram um filme, por exemplo, de esses filmes épicos, né? E aí alguém precisa ser introduzido à presença do rei. Aí vem um cara, né? Toca aquela trombeta, né? E aí vem uma pessoa muito bem vestida e fala assim: agora o Lorde fulano de tal, filho de não sei quem, lá. Aí entra na presença do rei. Então, o acesso é alguém que te apresenta diante do rei. É o termo acesso. Agora, irmãos, nós só podemos desenvolver um relacionamento pessoal com um dignitário poderoso, seja ele um rei, um presidente, etc., se alguém nos apresentar. Vocês já estão entendendo para onde que eu estou caminhando, né? Que isso? Quando Paulo fala sobre o acesso à graça, o que ele está querendo dizer é o seguinte: nos foi concedida uma posição favorável, a partir do qual, irmãos, nós vamos desenvolver um relacionamento pessoal. Ou seja, em Cristo nós somos conduzidos ao interior da sala do trono real. Aonde quer que vamos no mundo, nós sempre estaremos espiritualmente no trono celestial. Meu Deus.
Eu não sei se você entende isso, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: bom, você foi reconciliado com Deus, você está em paz com Ele. Por causa disso, agora você tem acesso livre ao trono da graça. Você tem acesso livre à graça que te salvou. Nossa, meu Deus. Os quebreiros agora faz todo sentido. John Stott é um teólogo, para quem não conhece, escreveu um comentário sobre Romanos. E eu uso esse comentário nos meus estudos. Ele fala o seguinte sobre esse texto. Ele fala assim: o crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus. Olha o que ele diz: o crente, ele desfruta de uma bênção que não é só ir na presença de Deus e sair. O crente justificado, ele desfruta de uma bênção que não é só ter uma visitação de Deus. Uma vez que você foi justificado, você recebe um crachá, você recebe uma senha, que você está sempre diante da graça. John Stott continua dizendo, ele fala assim: nós temos, que louco isso, irmãos, o privilégio de viver em todo o tempo no palácio com o rei. Não é no palácio do rei, é no palácio com o rei. É o que esse texto está dizendo. Então, irmãos, não há nada que você possa fazer que o faça amar mais. Então muitas vezes você fala assim: ah não, pastor, eu preciso fazer mais na igreja. E às vezes mesmo inconscientemente você pensa o seguinte: se eu fizer mais na igreja, Deus vai me amar mais. Talvez você pense assim: não, pastor, se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa honesta, se eu não falar mentira, se eu não for um adúltero, se eu não ouvir futebol, se eu não usar, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não usar droga, Deus vai me amar mais. Irmãos, nada do que você faz muda o seu status diante de Deus. Você já está em paz com Ele. Obrigada, Jesus. O oposto também é verdadeiro. Nada do que você faz de errado faz Deus ficar com raiva de você. Porque nós nos relacionamos com Deus de duas formas: ou queremos fazer as coisas para agradá-lo, ou quando não agradamos, achamos que Ele está triste. Isso não é verdade. Irmãos, por quê? Porque nós já temos acesso à graça. Jesus, Ele já nos aproximou, nos apresentou a Deus, e agora nós temos livre acesso ao palácio do rei. Portanto, nada do que você fizer deixa Deus triste, ou nada do que você fizer deixa Deus alegre. Por quê? Porque Ele já se alegrou com você, e Ele já sabia que você faria as coisas erradas, e que mesmo assim Ele te amaria, te perdoaria e te daria a chance de um novo começo. Ah, pastor, mas você não sabe o tamanho do meu erro. Ah, irmão, você não sabe o tamanho do meu erro. Então nós erramos. E a justificação é exatamente pegar essa bagagem de culpa e deixar para trás, e permitir que o Espírito Santo produza em nós um novo ser. Isso é regeneração. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, que nos coloca exatamente nessa posição, não é um processo. O novo nascimento é algo instantâneo. No momento que você entende o Evangelho, você é regenerado. Pastor, mas eu não estou pronto. Não, aí você entra num outro processo, que é santificação. E esse é um processo longo, esse é um processo difícil, e esse é um processo de morte, mortificação da carne. É o processo onde você vai ter que deixar de ser quem você é e passar a ser mais parecido com Ele. E aí é a terceira
consequências da justificação. A primeira é você estar em paz com Deus. Porque você está em paz com Deus, você pode se relacionar com Ele. Porque você pode se relacionar com Ele, você vai para a terceira consequência, que é o quê? Olha lá no finalzinho do versículo. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então presta atenção, vou explicar rápido, eu já estou terminando. Nós éramos inimigos de Deus. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, fez a paz. Por causa dessa paz nós temos acesso. E porque temos acesso, nós passamos ao quê? A conviver com o rei. E aí o rei começa a passar do DNA dele para nós. Isso é santificação. Quando falamos da esperança da glória de Deus, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma antecipação do compartilhamento da glória futura. Por quê? Toda a história da humanidade, ela se define em 4 momentos. Toda a história da humanidade se define em 4 momentos. Primeiro momento, Deus de fora do universo cria o universo. Deus eterno e infinito, fora do infinito cria o infinito. Pastor, se foi criado não é infinito. Aí você vai discutir isso com ele, não é comigo. Eu só estou te falando o que aconteceu. Então Deus cria todas as coisas. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é: Deus criou todas as coisas, colocou o homem nessas coisas que Ele criou, e esse homem peca, quebra. Gênesis capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia. O segundo momento então é a queda. Entra em cena então, a partir da queda, o terceiro momento, que é chamado de redenção. Ou seja, o Deus que fora do universo cria o universo, é traído por aquele que Ele criou, e esse mesmo Deus, fora do universo, cria o universo, que é traído por aquele que criou. Ele se dispõe a redimir aquele que o traiu. Ele se dispõe a salvar aquele que o traiu. Ele se dispõe a recuperar aquele que o traiu. Essa é a redenção. E Ele vai até as últimas consequências, que é a morte dele mesmo. E o terceiro momento, eu descobri o quarto momento, pastor Léo. O quarto momento é o que nós chamamos de consumação. Ou seja, haverá um momento em que o Deus fora do universo cria todas as coisas, é traído por aquele que Ele criou. Apesar de traído, redime tudo. Ele vai dar um fechamento para toda essa trama, para todo esse processo que foi criado. Isso é chamado de consumação. Quando Paulo fala assim: vocês foram reconciliados, agora tem acesso, e vocês vão começar a experimentar um pouco da glória de Deus. Ele vai antecipar para você a glória. Pastor, o que é a glória? É uma fumaça? Não. A glória é um trabalho interior do Espírito Santo de te transformar a imagem dele. É um trabalho interior de te transformar a imagem dele. Ou seja, Deus mesmo se revelará a nós. Note, você está agora pertinho dele. Então quando você está pertinho dele, você começa a o quê? A entender as suas manias e as suas maneiras. Então, quando falamos da glória de Deus, falamos do quê? Num lugar onde Ele se revela para nós. Então, nesse lugar nós seremos, Ele vai se revelar para nós, e nós seremos tal como Ele é. Ficaremos mais parecidos com Ele. Ou seja, cumpriremos o seu propósito inicial. Qual é o propósito inicial para o homem? Sermos a sua imagem. Aleluia! Pastor Luiz Hermínio, ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim: Deus é a nossa origem e Deus é o nosso destino. Deus é a nossa origem e Deus é o nosso destino. Ele fala isso baseado nesse texto, Efésios 4:1. Aliás, Efésios 1:4. Olha que texto interessante, irmãos. E eu fiz questão de grifar ali 2 palavrinhas. Fala assim, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele. De onde nós somos escolhidos? Dele. Fala de que? Origem.
Assim como nos escolheu nele, ou seja, nós fomos tirados dele. Por que o homem é tão problemático, irmãos? Por que o homem é tão difícil de se conviver? Quem é casado aí sabe, né? Como que é difícil conviver com outro homem, né? Não é porque você convive comigo, eu sou quase um anjo. Ela levantou a bola para mim, eu não podia deixar essa passar, né, amigo? Quase. Irmãos, só eu sei o quanto é difícil conviver comigo. Às vezes eu tenho dificuldade de viver comigo mesmo. Às vezes você tem dificuldade de viver com você mesmo. Por quê? Porque, presta atenção, a nossa origem é Deus. Tudo que você tira da origem dele, ele morre. Por exemplo, qual que é a origem da árvore? A terra. Se você arrancar a árvore da terra, o que acontece com ela? Morre. Agora, se você deixar a árvore perto, não sei se você já viu isso na roça. Você arranca uma árvore, ela fica caída. Passa-se o tempo, daqui a pouquinho você volta lá, ela teve um jeito de tentar voltar para a terra. Por quê? Porque ela vai tentar voltar para a sua origem. Agora um peixe, você tira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Porque ele saiu da sua origem. Por que para o homem é tão difícil viver? Porque ele está afastado da sua origem. Mas, presta atenção. Na justificação, nós temos paz com Deus e temos acesso à nossa origem. E podemos nos aproximar de novo da nossa origem. Então ele fala o seguinte: ele nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Olha para mim aqui que eu vou falar uma coisa importante para você. Você é mais velho do que o mundo. Mas pastor, é porque eu já reencarnei? Não, você tem uma vida só. Você tem uma vida só. Só que essa vida, ela é imortal. Você tem uma vida só e essa vida é eterna. Ou você vai, continuando o versículo lá, ele continua dizendo, ó, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para o quê? Ao propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, primeiro, nos escolheu nele, origem. Depois ele fala para sermos, está falando de destino. Então a nossa origem é Deus e o nosso destino é Deus. Vamos voltar para Deus. Então quando Paulo fala o seguinte, a nossa esperança é a glória de Deus, ele não está falando de uma esperança vazia. Porque quando falamos de esperança, a palavra no português é uma palavra muito vaga. Porque eu espero, mas se não acontecer, eu esperei. Não, o que Paulo está falando é o seguinte, eu tenho uma convicção. Qual é a minha convicção? A glória de Deus. A presença de Deus. Então, meus irmãos, quanto mais eu experimento a paz, e quanto mais eu tenho acesso ao Pai, mais ávido eu fico de tornar a vê-lo face a face. Quanto mais eu experimento Deus, por isso que quando a gente fala assim, Deus falou comigo, quem nunca ouviu a voz de Deus acha estranho, mas quem ouviu quer ouvir de novo, fica apavorado, fica ansioso. Por quê? Porque ele quer essa glória novamente. Então, meus amados e amigos, a ideia do céu, quando falamos de céu, de paraíso, é uma ideia muito abstrata. Em algumas pessoas acham até meio insossa. Porque o cara ainda tem as pessoas têm tão pouco entendimento, a gente fica com dó, né? Ele fala assim, porque o céu é um lugar muito ruim, eu quero ir para o inferno, porque no inferno tem mulherada, cerveja. Não, irmãos, no inferno não tem nada. Quando falamos de inferno, esses dias eu estava conversando com a pessoa, ele falou assim, não, porque o céu é aqui e o inferno é aqui. Eu falei, bom, se o inferno for aqui, tá ótimo, porque isso aqui é maravilhoso perto do inferno. Mas se o céu for aqui, é péssimo, porque está muito longe do que é o céu verdadeiro. Eita. Pastor, então o que é céu, o que é inferno? Bom, céu é você voltar exatamente para o lugar onde você foi tirado. É onde todas as suas debilidades serão consumidas pela presença dele. E o que é inferno, pastor Léo? Inferno é um lugar que tem chamas,
O inferno é um lugar quente, ou o inferno é um lugar de sofrimento. A principal característica do inferno não é porque ele é quente, porque ele é sujo, porque tem o diabo lá. Tem gente que fala assim, o inferno é ruim porque o diabo está lá. Não, o inferno é ruim porque Deus não está lá. Inferno é a ausência de Deus, não é a presença do diabo. A presença do diabo não altera o inferno. O que altera o inferno é o fato de que Deus não está lá. Esse é o grande inferno. Bom, irmãos, concluindo, para nós orarmos, 11h58, hoje tem que terminar meio-dia, né? A pessoa que falou comigo disse assim, pastor, você está torcendo para a França ou para a Croácia? Eu falei assim, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Existem algumas coisas que são imperdoáveis. Que bobagem que eu vou falar agora, né? Existem algumas coisas que são imperdoáveis. O símbolo da França é um galo, então não dá para torcer para ele, meu filho. Você não está entendendo? Pastor, mas a camisa é azul. Eu falei, não supera. Um erro não supera o outro. Um acerto não supera o erro. Galinho para mim fora. Então vou torcer para quem? Para a Croácia, né? Firmemente, ferozmente. Que bobagem. Vamos lá. Conclusão. As 3 consequências da justificação são 3 tempos verbais da nossa salvação. Ou seja, quando falamos desse texto, nós vemos aqui passado, presente e futuro. Preste atenção. Em Cristo, fomos libertos do nosso passado. Em Cristo, o nosso antigo registro de rebeldia e pecado é descartado e temos paz com Deus. Então, em Cristo, na justificação, todo o seu passado é anulado. Segundo tempo verbal é o presente, ou seja, somos libertos no presente para desfrutar de um relacionamento com Deus. Então, ele fala primeiro da anulação do passado. Ele fala assim, agora no presente você pode se relacionar com Deus. E ele também faz uma promessa de futuro, porque ele fala o seguinte: experimentaremos a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. Algo que nós começamos a experimentar aqui agora, mas que se cumprirá na consumação de todas as coisas. Bom, o que faremos, pois, irmãos, né? Vamos aplicar essa palavra. Como que você tem que fazer para viver essa palavra? Primeiro, pare de tentar viver em paz. Pare. Por quê? A revelação é: viva com a paz. Você está tentando viver em paz, não vai dar. Mas se você viver com a paz, independente do que te tira a paz, você tem a paz. Aleluia. Independente do que te atrapalha, seu casamento, sua vida financeira, isso não tira a sua paz. Aleluia. Irmãos, todo o nosso esforço de viver em paz é inútil. Por quê? Nós estamos em um mundo hostil. A nossa única saída, pastor, qual é a minha única saída hoje? A minha única saída é assumir a minha derrota e viver no reino do Filho do seu amor. É abrir mão do meu reinado, das minhas coisas, e passar a viver no reino do Filho do seu amor. Enfim, paz é o nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Estamos em paz com Ele. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação prática que você vai fazer hoje, a partir de agora, você sair nessa porta. Desfrute da amizade com Deus da paz. Aleluia! Primeira coisa, você para de viver, tentar viver em paz. E viva com a paz. Segundo, desfrute da amizade desse Deus da paz. Pastor, como que eu faço isso? Bom, como que você faz isso? Pare de tentar agradá-lo. Pare de tentar agradá-lo. Ele não vai te amar mais. Ele já te ama na total medida dele. E pare de achar que ele está triste com você. Pare de achar que ele está triste com você. Por quê? Porque se você não fez nada para agradá-lo, você também não fez nada para desagradá-lo. Isso não é possível. Pastor, então, como que eu vou viver? Bom, você vai viver com ele como um amigo. Ou se você quiser, como um pai. Ou se você quiser, como um irmão mais velho. Que vai te proteger,
e que vai te ensinar a caminhar. Feche seus olhos. Aliás, coloque o pé no seu lugar. Agora feche seus olhos. Pai Santo, essa é a tua palavra. Senhor Deus, entender que nada do que eu faço te agrada mais. Entender, Senhor Deus, que nada do que eu faço pode desagradar o Senhor. Entender que eu tenho um relacionamento com o Senhor me faz andar, Pai, em um novo nível de relacionamento. Senhor Deus, o teu chamado para cada um dos teus filhos nessa manhã é: entre no lugar do relacionamento, um lugar onde você vai ser tratado e transformado. O convite do Senhor para você nessa manhã é: venha para o lugar onde o relacionamento é suave, é leve, onde você não carrega o fardo, onde você não carrega o peso de tentar agradá-lo. Senhor Deus, nós consagramos essa palavra, meu Pai, nos submetendo completamente a essa palavra, nos permitindo, Senhor Deus, ser completamente alcançado pelo favor e pelo amor do Senhor. Nós nos submetemos à Tua vontade nessa manhã e declaramos o Teu domínio sobre nós, o Teu reinado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de você ir embora, olha aqui para mim mais um instante. Eu tenho que te falar duas coisas. Primeiro, nós estamos em processo final, conclusão da nossa membresia. Uma igreja, ela precisa ter um corpo de membros definido. E se você ainda não fez a entrevista de membro comigo, fique tranquilo. Eu não pergunto para você se Adão tinha umbigo ou não, pode ficar em paz, não é nada teológico. Mas se você ainda não fez a sua entrevista de membro, faça comigo. Hoje eu vou ficar aqui um pouquinho mais tarde. Se você quiser, pode esperar no final do culto. A gente vai fazer a sua entrevista de membro e você vai começar a fazer parte desse corpo de irmãos, onde você tem deveres, mas também onde você tem direitos. Isso é igreja. E o segundo aviso é: se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, se você não concorda, se você quer conversar sobre isso, vem conversar comigo. Eu estou à disposição para tirar suas dúvidas, para tentar te esclarecer no máximo que eu conseguir. Amém? Feche os teus olhos, levante as suas duas mãos para o céu. Agradeça a Deus por esse culto, por essa manhã. Fale com Ele o quanto você o ama por causa dessa palavra, o quanto você o ama, o quanto essa palavra te impacta. Fala para Ele alguma coisa com relação a essa palavra, essa manhã. Pode falar. Abre a tua boca aí e fale. Se relacione com Ele. Interage com Ele. Ouça a voz dele. O Senhor está sempre próximo, que nada que eu faça muda aquilo que o Senhor fez por mim. Muito obrigada, Jesus. Que o amor de Deus Pai, esse amor impressionante, inexplicável, que nós não conseguimos entender, que a graça abundante de Jesus Cristo, que nunca acaba e que nos coloca em acesso ao Pai, e que a amizade transformadora do Espírito Santo. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Vai em paz, dê um abraço em pelo menos 89 irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos adorando a Deus enquanto vamos embora.